maneira como a vida se manifesta e como que o infinito se move dentro dele mesmo, se restringe para então se revelar, se tornar individual e aí ser percebido da forma, nós vamos ter em um determinado momento o surgimento ali na condição individual do prana. O prana primeiro numa instância global, única, e que depois se torna individual nos vaios. Nós estudamos sempre 5 vaios, falamos disso no ano lá do número 5, então foi uma conversa que nós tivemos mais aprofundada sobre os vaios no ano de número 5, então não vamos entrar nele agora, podemos entrar mais para frente, mas só para entender assim, são 5 principais, tem mais vaios, mas nós estudamos 5 principais. Mas por que eu estou falando disso? Porque aqui é determinado o processo de quando a estrutura universal se torna individual. Tá? E aí a aura vai ter uma relevância muito específica aqui. Lá quando a gente conversou no número 5, o que eu comentei sobre os vaios? Nós temos o prana universal, que está aí vigorando e seria o que a gente poderia conceber como unidade na matéria. Porque o prana é o mesmo prana para todo mundo. Esse é o prana que está disponível para qualquer ser, para qualquer lado que você olhe, para qualquer lado que você vá, há esse mesmo prana acontecendo. A diferença está quando a sua mente, ou seja, o seu campo mental, seus processos mentais, e é por isso que a mente é tão relevante para o yoga, é por isso que Patanjali vai começar lá falando de mente, tantos outros mestres falam de mente, e o quanto a mente é determinante para o processo, e porque tudo ocorre nela e para ela. É fundamental que a gente possa ter esse relacionamento e essa compreensão de que tudo é para a mente, é da mente e para a mente. Então, o processo individual, ele nunca está fora da mente, está sempre dentro dela, é dela para ela mesma. No entanto, ela pode se abrir mais profundamente, no nível lá que a gente chama de búdico, onde ela pode se abrir para uma possibilidade diferente da que ela está vivenciando. Mas, basicamente, quando o prana universal está aí, vigorando no universo, no cosmos, e ele é absorvido pelo processo mental, pelo campo mental, é nesse momento que o prana, quando ele está entrando, a mente captura o prana, é como se a mente sequestrasse esse prana, que está aí disponível universalmente e unitário, a mente sequestra esse prana e impregna nesse prana as suas próprias características. Então ela impregna no prana universal as suas características e os seus padrões. Quando ela faz isso, esse processo da mente colocar o seu padrão no prana é quando os 5 vaios são divididos. A mente padronizada captura esse prana, sequestra esse prana, impregna esse prana com o seu padrão, com o seu nível de memória, que pode vir de outras vidas, não interessa pra gente, mas o que nos interessa é o processo que está acontecendo aqui, que ela captura, impregna o seu padrão nesse prana, e esse prana, por estar agora impregnado por esse padrão da mente, se divide em vaios no nosso sistema. Dependendo de cada indivíduo, ele vai ter um vaio mais denso para um lado, uma falta para outro, um estímulo em outro. Então aí vai compor o nosso desenho dos vaios de cada um. E aí é nessa maneira, é nesse local que nós vamos acontecer. Porque os vaios são prana acontecendo individualmente. Então, o que nos está mantendo vivos é esse prana circulando dentro do sistema em forma de vaios. Tá? Por isso que eu estou apontando para isso, porque esse é o processo inicial de onde pode ser possível se viver individualmente, né? Se realizar individualmente. O prana universal, acessando esse campo individual e podendo circular dentro desse indivíduo aqui. Tá? De cada um de nós. Só que cada um de nós vai ter a sua própria divisão, porque cada um de nós tem os seus próprios padrões, aí o contexto individual ele é relevante, ele é impregnado e os vaios são divididos. A grande parte desse campo mental em nós está no campo eletromagnético. Então são essas ondas de pensamento que fazem esse campo eletromagnético, vou colocar esse pensamento para vocês entenderem, porque é um campo de vibração mental. E vibração gera um magnetismo. Então, e essa vibração interna, que pode impregnar inclusive o prana, cria um campo de magnetismo em volta da gente. Nós já vimos lá que são alguns níveis, não vamos entrar neles hoje também, mas alguns níveis de campos energéticos, magnéticos, essa aura e linha do arco. Então, tudo esse campo eletromagnético que nos envolve é a qualidade vibracional desse campo mental se movendo internamente no indivíduo. E esse campo mental é que tem a possibilidade de capturar esse prana que está aí fora e impregnar nele as suas características para que ele possa ser dividido em vaios no ambiente individual. Então nós podemos considerar assim, muito relevante, que a aura tem um papel fundamental de estruturar o indivíduo a partir da condição universal.
Veja aqui, não sei se vocês estão acompanhando esse raciocínio. A aura, como esse campo eletromagnético, sendo o campo mental, ou seja, o resumo dessa movimentação mental, que tem gravado em si todos os padrões, ou seja, a aura é a nossa memória. Tá? É o acesso à memória, por isso que vai falar do passado. A aura é o nosso acesso à memória. Nós temos um processo biológico, mas temos um processo aqui energético. Então, a aura é a nossa memória. E essa memória é que impregna a qualidade universal e a transforma no ambiente individual. É por isso que, eu já comentei com vocês em outro momento, o Shiv Charan, ele começa estudando os campos da consciência pelo número 7. Porque ele fala, é esse o campo que cria a estrutura do indivíduo e é onde é possível o indivíduo acontecer. Porque é justamente dentro desse envolto de padrão, e aí o padrão aqui não é só pejorativamente, tá? Porque é justamente por causa desse padrão que é possível as coisas se tornarem visíveis. E é aqui que também entra uma relação muito próxima aí com o número 3. Porque o número 3 é o número da ação, e é a ação que torna aquilo visível. O que a ação torna visível? A essência. Então, precisa desse padrão, determinando um senso, um sentido de indivíduo, mas que vai se conectar com a ação para tornar essa essência visível. Então, a ação torna isso que a aura estruturou visível. A possibilidade do ser humano colocar na vida o seu transbordamento natural. E esse é um pouco do sentido do perdão que nós já estamos tateando. Então, o perdão lá como a possibilidade máxima, de colocar o dom em transbordamento puro, em serviço para a vida. É isso que está acontecendo. A aura cria essa possibilidade de estrutura onde o dom, essa essência, aquilo que é infinito, a própria identidade, aquilo que é idêntico ao infinito, possa transbordar naturalmente através da ação. E se expressar lá, como a gente já comentou também, no número 5, que é onde a ação pode acontecer. Então a ação não acontece do nada, ela precisa acontecer num veículo. O nosso corpo físico e o sentido espiritual do corpo físico é ser o veículo por onde essa ação estruturada pela aura, vamos lá pelo número 7, possa acontecer e se revelar, tá? Através da ação. Essa conexão, que se a gente fosse olhar também de novo naqueles quadrantes, daquela linha transversal, onde tem o número 3, 5 e 7. Então, é basicamente esses números que nós estamos aí falando e, curiosamente, é muito relevante para a gente, que o ano de 2023 é justamente esses 3 números. O número 3 lá na ponta do 23, o número 5 somando o 2 e o 3 lá dos últimos números e o número 7 somando o número inteiro. Então são números completamente relevantes para a gente nessa nossa trajetória, inclusive dos aprendizados aí que virão. Mas eu queria checar com vocês se esse entendimento de que esse campo eletromagnético que é gerado a partir desse movimento mental, então o movimento gera um campo eletromagnético. Então sempre o movimento gera esse magnetismo. Esse magnetismo é esse campo que nos envolve. E esse campo nos envolve é reflexo desse movimento mental. E esse movimento mental é o que pode capturar o prana que está aí disponível universalmente e impregnar ele com as suas características e transformá-lo numa estrutura individual, nos vaios. Então é esse processo que está acontecendo, então a gente pode considerar aí, fazendo essa abordagem, que o número 7 é o número onde a estrutura pode acontecer. Porque vamos pensar também assim, nos campos da consciência. Se a gente fosse considerar os campos da consciência, o número 9, tá? Pensando nos 9 números únicos, tá bom? Que é o que nos interessa sempre muito com mais relevância. Porque o 10 é o 1 sendo radiante. Tá? E o 11 é a reafirmação dele mesmo. Então nós temos a estrutura dos 9 números únicos, tá? Que em todas as numerologias aí são os números que interessam poderosamente, que é os números que não se repetem. O número 9 é o campo sutil. O campo sutil é algo tão sutil que é fora do tempo e espaço. Então ele está no tempo e espaço, mas ele está fora do tempo e espaço também. Então ele é algo que não é possível ser determinado, ele é fora da forma. Tá? Ele é algo muito amplo, muito sutil e que não é possível se determinar, certo? E aí nós temos o número 8, que é o campo prânico. Evidentemente que quando considerado individualmente, essa estrutura prânica individual, certo? E por isso que ela vem depois desse formato do 7. Como eu falei lá, o Shiv Charan estuda primeiro o número 7. Porque depois dessa estrutura é que esse corpo prânico é formado dentro de nós com essa composição dos vaios. Mas é a estrutura, é o reservatório prânico. E o número 7 é o primeiro campo que vem ali que é possível ter uma noção do que é.
Se a gente está fazendo essa descida do mais sutil para o mais denso. Então o número 7, de fato, é o primeiro campo onde algo pode ali ser começado a ser palpável. Então essa estrutura pode começar a acontecer nesse campo. Então o número 7 é o campo onde a estrutura faz. E a gente poderia olhar, se a gente fosse pensar nas referências do número 7 que tem na vida, vocês podem perceber, eu vou entrar no outro tema depois, que é o do ciclo, mas ou o número 7 vai determinar um ciclo, ou ele vai determinar uma estrutura onde algo pode acontecer. Então, se a gente fosse considerar lá as 7 cores do arco-íris, é onde essa possibilidade desse feixe de luz acontecer. Então, é a estrutura onde as cores podem acontecer. Então, são 7 cores do arco-íris. Se a gente fosse considerar lá os 7 pecados, então, os 7 pecados é a estrutura onde a alma pode aparecer também. Se você cuida bem desses 7 pecados, e vai ter em contraposição também as 7 sabedorias, é a estrutura onde a essência pode aparecer ou ser garantida que ela apareça. E aí alguns números desses que a gente pode ir investigando, de estrutura onde algo pode aparecer. O que nos indica também que o 7 é esse número de estrutura. E, ao mesmo tempo, se a gente fosse olhar os números aparecendo, nós poderíamos dizer também que o 7 é o número dos ciclos. E aí a gente faz também esse paralelo com esse número da estrutura, porque a aura, ela está fazendo uma estrutura, ela está possibilitando a estrutura para que a vida possa acontecer individualmente, mas no ciclo dessa encarnação, certo? Você não vai levar a sua aura para outras encarnações. O padrão mental segue, mas você não leva a sua aura para outras encarnações. Então, a sua aura está falando desse ciclo de encarnação que você está vivendo agora também. Então, ao mesmo tempo que ela está falando da estrutura onde esse indivíduo pode acontecer, ela está falando do período também aonde essa estrutura pode acontecer. Porque a aura vai te acompanhar do início ao fim dessa jornada. Então ela diz respeito ao ciclo. E é por isso também que quando nós comentamos lá, no ano passado, eu desenhei um gráfico para vocês, falando lá, vindo de cima e vindo de baixo, falando da possibilidade de vir do mais denso, também vindo do mais sutil, e eu comentei que o ciclo que a gente consideraria ali para aqueles anos era o ciclo de 7 números, porque ele é o ciclo mais importante mesmo. Então o ciclo de 7 anos é o mais importante, é por isso que é o ciclo da consciência. Tá? Se a gente fosse considerar lá os ciclos de vida, de anos da vida, a gente tem lá o ciclo de 7 anos, que é o ciclo da consciência, que é o mais importante. Tá? Nós temos o ciclo da inteligência, que é o ciclo de 11 anos, e o ciclo de 18 anos, que é o ciclo da vitalidade. Tá? Mas o mais relevante é o ciclo de 7 anos, porque é o ciclo da consciência, quando a consciência vai se transformando e vai podendo se dar conta dela mesma, a partir dela mesma, e se reconhecer a própria fonte de si. E aí a gente tem vários números que vão dizer sobre os ciclos. A gente tem o ciclo da Lua, que é de 7 dias. O ciclo da semana, o ciclo da Lua é de 28, mas cada fase da Lua, 7 dias, né? É o ciclo da semana, são 7 dias. São 7 notas musicais, são ciclos de oitavas, né? De sutilezas dentro dos ciclos de música. São não tem no dito popular, o gato tem 7 vidas. Quando você quebra um espelho, são 7 anos de azar. O Yogi Bhajan falava que dentro de um ciclo de 7 anos, todas as suas células do corpo estariam regeneradas, né? Ou você estaria vivendo já com uma quantidade de células totalmente novas. E a cada 7 anos, porque cada célula tem um período ali, né, individual de possibilidade de renovação, mas de 7 em 7 anos todo o teu organismo estaria renovado. Então você já não teria mais nenhuma referência biológica daquela pessoa que viveu há 7 anos. Outra coisa que ele falava também, se a gente conseguisse anotar exatamente o que acontece na nossa vida, nós perceberíamos que de 7 em 7 anos acontecem as mesmas coisas. Tá? Então tem referências desse número 7 sempre na história aí, representando ciclos. Tá? Na tradição judaica, a gente tem lá que é dito que você precisa perdoar 7 vezes. Né? Então já tem essa referência também do número 7 com o perdão. E aí Jesus refez esse ditado aí, que já era um ditado judaico. Ele refez lá e disse que não é 7 vezes que você tem que perdoar. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas que também dá a ideia de ciclos, né? A quantidade de coisas que você faz para que algo possa ser liberado. Então, e mesmo ele falando 70 vezes 7, ele ainda manteve o padrão de 7. Nós temos ali, e nós vamos entrar depois também para também um pouco distinguir, mas vamos supor, é possível entender por que foi definido em 7 chakras principais, em um ciclo de 7. Então, sempre que tem esse número 7, ou nós estamos falando de uma estrutura onde pode acontecer, ou
de uma quantidade de ciclos, né? De um período de ciclo e a quantidade que ele pode se repetir, certo? Ah, nós temos também outra que eu lembrei agora, é a Branca de Neve e os Sete Anões. Você vai lembrar lá. Então, e os Sete Anões, o que eles eram? Eles eram a proteção da Branca de Neve, né? Então, eles garantiam que a Branca de Neve, né, ela pudesse ter a estrutura para acontecer. Até essa é uma historinha que a gente talvez vai investigar mais individualmente, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, porque ela tem uma característica muito importante para a gente, considerando também esse número de 7. Então, diversas vezes esse número 7 aparece e seria um dos principais números aí a se aparecerem, porque justamente define a estrutura e o ciclo de onde as coisas acontecem. Então eu queria chegar com vocês para a gente poder investigar esse número 7 e entender se está caminhando para uma compreensão aqui essa ideia de ciclo e é possível entender a partir dessa visão lógica que o número 7 cria a estrutura ou essa dimensão de tempo. Principalmente quando a gente vai fazer a ponte com o número 3, nesse paralelo dos pares, porque veja que interessante também, se a gente vai considerar que o 7 é o número da estrutura, e assim como no arco-íris, tá? Nós temos as 7 cores do arco-íris, o arco-íris ele tem uma beleza própria, e nós poderíamos nos perder contemplando somente a beleza, esquecendo que o arco-íris está apontando uma direção para onde se ir. Não tem aquela ideia de que no fim do arco-íris tem o pote de ouro? Tem esse dito popular aí de que lá no fim do arco-íris você encontra o pote de ouro. Mas o que é isso? Que é interessante a gente pensar que o arco-íris ele está dando um sentido de direção. E uma direção para um elemento, que é o ouro, que é brilhante, que é a própria radiância. Então, para onde você deve ir? Que o fato é, não fique preso olhando simplesmente a cor aparecendo. Da mesma forma, a aura. Você pode se perder com esses processos mentais e padrões da aura e se maravilhar e ficar se entretendo com eles. Quando na verdade a aura está apontando uma direção. Qual é a direção? Do 3, da ação. Para que a ação possa ser livre. E Onkar. Tá? Então a gente precisa desse número 3 formando a forma e criando a possibilidade. Então o 7 cria a possibilidade da estrutura, da beleza, mas ele aponta uma direção. Qual é a direção? A direção de que a ação possa ser radiante, tá? Livre. E Onkar, uma ação livre, conectada direto com a essência. Podemos se liberar. E é no 3 que a forma é possível, ou seja, que a visibilidade é possível. O 7 é a estrutura. E você pode ficar maravilhado com a estrutura, perder tempo com a estrutura, quando a estrutura está apontando uma direção. Por isso que o caminho é seguir. Assim como o arco-íris, ele aponta uma direção, não é para você ficar parado olhando. Você pode reconhecer a beleza. Há uma beleza própria, mas você não se perde naquilo e esquece o que está fazendo. Você segue adiante, segue a direção que aquela estrutura está apontando. Da mesma forma, a mente e a estrutura da aura. A aura está apontando uma direção. Você precisa ir e avançar, mas precisa avançar com clareza. Por isso que o número 6 veio antes. Tá bom? Mas é importante entender porque a gente vai aprofundando essas conversas agora, mas isso é importante estar mais ou menos claro para que a gente tenha essa base, ou seja, a própria estrutura para onde a gente está indo. Então nós estamos aqui reproduzindo, digamos assim, filosoficamente, esse funcionamento da aura, criando uma estrutura inicial para direcionar um caminho, tá bom? Para onde a gente vai, mas sem se perder e sem parar. Então a gente não fica parado olhando só o movimento da mente e todos os processos, se entretendo com eles. Não, a gente dá um direcionamento, você tem um lugar para ir e você usa essa estrutura para te ajudar a chegar lá. Então é por isso que você tem todos os elementos aí, todos os campos da consciência, todo o seu corpo físico, biológico acontecendo para que você possa seguir adiante.